E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos ao PeixesCast, um podcast para a gente poder conversar sobre a experiência do paciente. Nós estamos falando diretamente dos estúdios do Grupo Agora. Este podcast é um podcast patrocinado pela Cenal, uma empresa de SEO para seu negócio de saúde, para crescer seu negócio de saúde agora. Clínica, hospital, consultório, ambulatório, entra em contato com a Cenal, aponta a câmera do seu celular para esse QR Code. E quem está escutando a gente aí no Spotify, no Deezer, digita aí no Instagram, Cenal, C de crescimento e Nau de agora, para poder crescer seu negócio de saúde. Nossa convidada de hoje é a Maressa. O meu nome é Camila Barcala, eu sou gerente especialista em experiência do paciente. Ei, Maressa! Ei, Camila, obrigada! Maressa, olha só. Pessoal, o nosso podcast hoje é sobre experiência do paciente na maternidade. E eu queria que a Maressa se apresentasse um pouquinho, mas eu vou adiantar para vocês. Ela é mãe e passou pela educação perinatal. Sim, graças a Deus. Conta um pouquinho pra gente sua trajetória, quem que é você, por onde você passou, para poder chegar onde você está hoje. Sim, eu sou a Maressa, sou mãe da Joana, que tem 8 meses. Eu sempre me interessei muito pela área da saúde, sempre gostei do corpo humano. Eu acho que na escola também era a matéria que eu mais gostava, ciências, biologia, né? E quando eu fui para a faculdade, resolvi fazer a faculdade de educação física. Gostava muito, me interessava muito por todas essas matérias. O corpo, para mim, sempre foi uma coisa muito sagrada e muito inteligente, uma máquina muito perfeita, eu sempre quis entender. E me formei em educação física, atuei na área durante alguns anos e depois fui me afastando um pouco para tocar um negócio de família. Mas, em 2021, eu engravidei e aí eu me vi de volta, né, imersa nesse mundo do corpo, da fisiologia, de entender como as coisas funcionam. Eu sempre fui muito curiosa, tudo eu quero pesquisar. Foi quando eu fui adentrando aí nessa área da educação pré-natal, do parto, e cada vez mais o bichinho da obstetrícia indo lá e me picando. Você acha que essa formação sua em educação física te ajudou a você compreender um pouco mais esse universo de ser do parto? Ah, com certeza, sabe por quê? Porque é um conhecimento prévio. Então, querendo ou não, quando você começa lá na aula de educação perinatal e começa a falar, vamos entender como que é a atuação dos hormônios. Para a gente que já tem familiaridade, que já entendeu, que é mais fácil de entender. Talvez para outra pessoa, o sentimento que ela tem, o sentimento que ela teve foi o mesmo que eu tive lá na faculdade. Nossa, meu Deus, peraí, deixa eu estudar isso, deixa eu pegar isso aqui, deixa eu ler de novo. Mas como eu já tinha uma familiaridade com isso, tá, é mesmo, porque se acontecer essa reação, a resposta do corpo é essa. Então foi mais fácil, sim, foi. Na parte de biomecânica do parto, de saber posicionar sua pelve. Eu tive também eu digo que é o luxo, né? Que não deveria ser, mas eu tive o luxo de ter uma fisioterapeuta pélvica. E quando ela falava comigo termos técnicos, eu entendia, eu sabia que ela estava falando de musculatura, de ligamentos, de posicionamentos, eu entendia o que ela estava falando. Eu com certeza acho que me ajudou sim. E você está fazendo um processo de formação para ser doula. Sim. Você está muito animada com isso. Eu estou muito feliz, muito feliz. Conta um pouquinho para o pessoal, o que é a doula? A doula, ela é uma coisa muito antiga, que sempre existiu na humanidade, só que ela não tinha o nome de doula. Antigamente, né, durante milênios aí, os partos, eles eram realizados dentro de casa, né? A mulher ficava grávida, dava a hora ali de ganhar um neném, ela ia para um quarto e sempre era um ambiente feminino, né? O homem não fazia muita parte desse momento, não. Isso é uma coisa mais moderna dos homens, dos maridos, né, estarem ali. Era mesmo as mulheres, era a mulher a parturiente, uma mulher mais experiente da família, uma vizinha, uma parteira. Então elas ficavam ali. E a mulher, durante o trabalho de parto, ela são muitos acontecimentos, né? Então, uma hora você tá com uma dor aqui, outra hora você tá sem entender o que tá acontecendo, tem muito tempo que você tá sem beber uma água, você vai desidratar. Então, a doula é essa mulher que fica ali do seu lado aqui. Não, tá difícil. Não, me dá sua mão. Não, a gente vai conseguir. Não, tá difícil, peraí que eu vou te fazer uma massagem. É uma mulher que tá ali para servir aquela que tá parindo
dando a ela suporte emocional, suporte físico, encorajamento, alimentando essa mulher, né? Porque alguns trabalhos de parto duram muitas e muitas horas. E a mulher precisa de energia, né? Então, não, vem cá, vamos tomar uma água, vem cá. É aquela pessoa que está ali para cuidar da mulher. Esta é a doula. A doula é uma palavra em grego que significa mulher que serve. Que legal. Se chama doula. Não sabia. Então, a doulagem é isso, é uma mulher servir a outra naquele momento ali do parto. Às vezes a gente fica tão acostumado com termos técnicos que a gente, às vezes, não sabe a origem da palavra, né? Que legal. Mas a doula não pode ser qualquer pessoa. A pessoa tem que ter uma formação para ser doula. E você está fazendo curso. Quanto tempo demora o curso para ser doula? O meu curso dura 15 semanas. E ele vai acabar agora no finalzinho de agosto. O meu curso é muito completo. Existem cursos mais rápidos, mas o meu curso ele é muito completo, porque ele não é voltado apenas para doulagem. Ele prepara a mulher para poder ser educadora perinatal, para poder dar alguma introdução na consultoria de amamentação. Não é uma consultoria aprofundada, mas alguma coisa você precisa ensinar para a sua gestante ali. Olha, na hora que nascer vai acontecer isso, a amamentação, se não acontecer isso pode ser prejudicada. A gente tem formação até jurídica mesmo, sabe? Porque a doula, ela tem a participação no parto, mas tecnicamente ela não pode agir. Tecnicamente é o obstetra e a enfermeira. Ok. Então é muito importante, muito mesmo, que uma mulher, quando contrate uma doula, que essas duas pessoas estejam na mesma página e entendam que aquela doula vai estar ali para cuidar emocionalmente e fisicamente da mulher, mas ela não pode decidir nada. Por exemplo, né? Se eu fosse sua doula, Marissa, mas eu não quero isso, fala com o médico que eu não quero. Eu não posso fazer isso. Eu não posso interferir na atuação do médico, eu posso te ajudar. Mas o quê? Mas o que você está sentindo? Não, então peraí que eu vou te ajudar a melhorar isso que você está sentindo. Mas eu não posso intervir tecnicamente. E como a doula acaba sendo aquela pessoa que você só quer abraçar e ficar com ela, muitas vezes rola esse conflito. Nossa, mas aconteceu isso comigo, eu falei com a minha doula que eu não queria, mas a doula não pode agir tecnicamente. Então, o contrato é muito importante, tá? Tudo isso estabelecido em contrato. No meu curso, a gente tem aula de como colocar isso em contrato sem parecer que a gente está sendo dura, né? Nossa, mas eu tô contratando uma doula, mas ela tá colocando isso, quer fazer um contrato comigo, é uma coisa muito séria. Não, é só para que fique tudo lá certinho, para depois não ter nenhum tipo de chateação. Legal. Você passou pelo processo do parto há uns 8 meses. 8 meses. Exatos, que a Joana chegou. Esse momento é um momento, assim, ele é único, né? Na vida da mulher. Mesmo se você passar por outro parto, aquele lá vai ser único. E assim, você passar para qualquer profissional, qualquer obstetra, qualquer enfermeiro, qualquer profissional que trabalha com parto, ele fala, não existem grávidas iguais. Não, e nem partos iguais. Exato. Então, assim, não existe uma fórmula de bolo. Não. Tem coisas que são imprevisíveis que podem acontecer. E essa experiência única, ela vai marcar a vida da mulher para sempre. Né? E a gente está falando aqui a gente está conversando sobre a experiência do paciente na maternidade. Isso. E uma coisa que eu queria te perguntar, isso pode acontecer de forma positiva ou negativa, esse momento na vida da mulher. Sim. Isso tudo que vai acontecer. E a instituição maternidade, como ela se posiciona frente, não só a partos positivos, mas a partos negativos, também vai influenciar a visão da família e da mulher perante aquele serviço. Sim. Porque é uma única oportunidade que a maternidade vai ter com aquele cliente, com aquele paciente. Então, aquela experiência, aquela vivência do parto, ela precisa ser uma vivência ótima e positiva. E se tiver algum ponto negativo, a maternidade precisa se posicionar de uma forma para tentar trazer resolução para esses problemas e de uma forma muito transparente com essa família. Eu queria te perguntar como é que foi sua experiência na maternidade e o que foi positivo nessa experiência. A gente precisa começar falando que o meu parto é um ponto fora da curva, né? Por inúmeros motivos. O meu trabalho de parto foi muito rápido, né? Eu comecei o trabalho de parto 1h da tarde, às 6h a minha filha já tinha nascido. Eu tive o privilégio de ter uma equipe exclusiva, né? Uma assistência 1-a-1, que a gente fala, um médico para uma parturiente, porque no plantão do hospital é um médico para todas as pacientes que estão lá.
Então, isso faz muita diferença. Acaba que o serviço oferecido pela maternidade fica mais por conta do anestesista ou da pediatria e depois da enfermagem. Mas ali no momento do parto, que você está com a sua equipe, não, né, é a equipe que você já conhece, que você já confia, contratou. Então, no meu parto, o que eu vivi de serviços da maternidade foi muito positivo. Por que também? Porque a maternidade que eu escolhi também é um pontinho fora da curva. Ela é uma maternidade que hoje, em Belo Horizonte, ela, vamos dizer, é a queridinha. É a queridinha. Ela é a queridinha. E por que ela é a queridinha? Porque o parto, como você disse, é um momento muito único. Os relatos de partos ruins que nós temos, as experiências ruins, horrorosas, mulheres que falam, eu nunca mais quero ter filhos, credo, não quero passar por aquilo de novo. Nossa, porque não é o parto, não é o evento parto, é o que ela viveu ali. E aí a gente vai falar de violência obstétrica, né? Porque a mulher, ela escuta coisas, assim, tá muito em alta, né, a violência obstétrica, porque infelizmente aconteceu aquele caso deplorável no Rio de Janeiro. Eu acho que aquele ali zerou o nível da violência obstétrica. Quando a gente acha que não tem como as pessoas se superarem, vem esse cara e comete essa atrocidade. Eu não consigo, gente. Eu fiquei o dia todo daquela notícia trêmula, eu quis chorar, eu tive ânsia. E você fica nauseosa, porque assim, você fica se imaginando naquela posição, né? E assim, é uma coisa horrorosa. É horrível. O bebê não teve a chance de vir pro colo da mãe, a mãe não teve a chance de ver o filho quando ele nasceu. Só nisso aí já é uma violência. Se ele não tivesse cometido uma violência sexual contra ela, só dela ser impedida de assistir ele nascendo, de pegar ele no colo, de passar um tempo, isso aí já seria uma violência. Mas o que aconteceu ali não tem. E ainda a gente ainda pensa uma coisa, né? Por que ela estava desacompanhada? Eu achei estranho por que ela estava sozinha com o médico. Isso eu achei que isso tá um pouco no ar, tá sem explicar. Com certeza tem alguma explicação, assim, porque toda mulher tem direito, isso é lei federal, a um acompanhante. E esse acompanhante não necessariamente tem que ser o pai do bebê. Pode ser a sua mãe, a sua prima, a sua amiga, quem você quiser que te acompanhe. E além disso, você também tem direito a uma doula. A doula não substitui o seu acompanhante. Mesmo em partos cesáreos. Você tem o direito de um... É claro que num parto cesáreo, você está num bloco cirúrgico, você tem risco de contaminação. Então, o médico pode te pedir, sim, como doula, para você ficar um pouco mais afastada, para você, né? Isso pode. Mas a mulher tem o direito a ter um acompanhante e uma doula. Por que ela estava sem acompanhante? A gente precisa descobrir. Será que ela estava sozinha? Será que ela não tinha ninguém ali por ela? Ou será que não deixaram o acompanhante entrar? Que aí também já é um crime. Já é uma violência obstétrica. Então, assim, o ambiente de parto... hoje, infelizmente, a mulher fica muito vulnerável ao que acontece ali ao seu redor, coisas que ela escuta, às vezes até de mulheres, de enfermeiras. Ah, mas quando... Por que você está gritando? Você vai fazer as outras mulheres também ficarem assustadas. Ao invés de falar, vou te ensinar uma técnica para você aliviar essa dor, não precisar de gritar, se você ficar gritando vai doer muito sua garganta, vem cá que eu vou te ajudar. Então, são coisas que as mulheres vão ouvindo. Mas quando você fez, você não estava gritando assim, não, né? Isso é muito comum. Isso é o que as mulheres mais reportam. Quando você estava fazendo, você estava gostando. Pesado, né? É uma falta de respeito. E aí você entra muito na questão da comunicação em saúde. E como que as pessoas olham. E existem técnicas de comunicação que você olha para o cliente, olha para o paciente... para você entender ali o contexto dele. E eu acho que tá faltando um pouco isso, sabe? De trabalhar soft skills com esses profissionais dentro da maternidade, para que eles olhem o contexto da mulher e não tenham essas falas agressivas. Porque isso é uma fala que sai no meio da naturalidade. Mas não pode ser natural, porque não pode. É o nascimento de um bebê. Por exemplo, no meu caso, era a minha primeira filha, eu nunca tinha passado por aquilo. E mesmo fazendo uma educação perinatal, me preparando muito, chegou num momento que o meu marido falava assim comigo, chega de vídeo de parto nessa casa. Mas é porque eu tinha muito medo. Qual que é a mulher que não tem medo do parto? Todo mundo tem medo do parto. E mesmo passando por tudo isso, me empoderando, estudando, tendo tudo na palma da minha mão,
chegando na maternidade, eu tive medo. E ser maltratada, ser violentada dessa forma, sabe? Olha coisas horríveis que as mulheres ouvem também. Na hora que o médico precisa de dar alguma sutura, eu vou fazer aqui o ponto do marido. Ponto do marido. Essa eu nunca tinha escutado. Pra te fechar de volta. Pro seu marido ficar feliz. O ponto do marido. É muita baixaria. É muito desrespeito. Até quando as mulheres vão ter os seus corpos violados? Até na hora de parir? Mas aí o que acontece é o seguinte, aí a gente volta lá no começo, que eu estava falando que os partos, eles eram feitos em casa, né? Em determinado momento, esse parto, ele passa para o hospital. Por que o parto passou para o hospital? Antigamente, morria-se muitas mulheres, morria-se muitos bebês no parto, mas era a minoria. Nascia-se mais do que, né? Os partos com sucesso eram muito maiores. Mas imagina você naquela época, quando os partos passaram para o hospital, e, nossa, fulana de tal estava com um parto difícil, o médico salvou o bebê dela. Você quer ter bebê onde? No hospital, óbvio. Então, o parto passou da casa para o hospital. Então, aquele evento que era natural, que, gente, as mulheres, minha avó teve 14 partos. Tudo em casa? Tudo em casa, 14 partos. Já pensou? Você para em 14? Nossa. Eu não sei. Ela teve 14 partos. Era uma coisa, né, natural. Ó, nossa, tô começando a sentir isso. Tá na hora, vamos pra lá pro quarto. Tira os meninos daqui, alguém vai fazer comida. Uma hora esse neném vai nascer. Esse evento passou pro hospital. Você chega lá, todo mundo de azul, frio, o médico vem com toda a autoridade dele, e aí você, de repente, que tá num ambiente de ter seu neném, como toda mamífera, como todo bicho que se afasta para ganhar seu neném, você se vê num ambiente de doença. Num ambiente que você vai ali para ser salva. Porque quem vai para o hospital? A gente vai para o hospital quando a gente tá com algum problema. Aí eu quebrei minha perna, eu preciso ir no hospital para fazer um raio-x, para colocar um jeito. Eu tô passando mal, sei lá, tive um acidente. Você vai pro hospital, você não vai pro hospital. Nossa, tô com vontade de comer a comida do restaurante do hospital. Você não vai, né? O ambiente do hospital é aquele que você não quer estar. Só que você chega no parto, você não tá doente. Não tem doença. Mas aí é tratado. Eu preciso salvar essa mulher. Eu preciso salvar. E isso já vem lá na faculdade de medicina, lá pro pessoal que está formando em obstetrícia. Eles realmente acham que eles têm que salvar aquela mulher do parto. Que eles precisam intervir, que se não tiver a intervenção dele, vai ser muito difícil. Aí a mulher está lá no trabalho de parto, aí ele fala, olha, você não dilatou 1 centímetro a cada hora, você não tem passagem. Bora fazer uma cesariana. Bora fazer uma cesariana. Ou, nossa, não, você não está dilatando, que você não está dilatando. A culpa é sua. A culpa é sua. Você não está dilatando. Então a gente precisa colocar um sorinho em você. E aí coloca uma ocitocina sintética. Às vezes aquela mulher nem tá na hora de dilatar ainda, o colo tá grosso, o colo tá duro. Aí soca a ocitocina na mulher, a mulher morre de dor, porque a ocitocina sintética dói muito. A ocitocina que a gente produz no corpo dói. Ela faz o quê? O útero contrair, mas é o quê? O hormônio do amor. Então ela você ao mesmo tempo, você fica aqui naquela doideira, né? Você sente dor, mas você sabe que é pro bem. Agora toma uma ocitocina sintética, é só dor. Então aconteceu muito isso, sabe? O ambiente de maternidade não é visto como um ambiente de nascimento, é visto como um ambiente de doença. Mas olha só, tem muita maternidade que mudou o ambiente dela. Tem alguns projetos da Agência Nacional de Saúde, que é o projeto Parto Adequado. Na teoria, a prática é outra. Pois é, que eles mudaram, vários hospitais se reorganizaram, colocaram quartos PPP, né, que aqueles quartos pré-parto e pós-parto. E isso, quando a gente vai olhar assim, para as disciplinas da experiência do paciente, a questão do ambiente da hospitalidade é uma das disciplinas. E eu acho que esse ambiente, várias maternidades se adequaram e muitas também não. Acho que favorece o ambiente do parto, mas tem uma outra questão que é uma prática que vem acontecendo, que a gente está vendo com muita frequência, porque eu acho que o cenário da obstetrícia ele mudou um pouco nos últimos 10 anos, mudou bastante o cenário do parto. Porque as mulheres passaram a ter conhecimento. Sim. Por causa da internet. Concordo. E vem
a prática do parto normal, ele vem acontecendo mais, mas não na medida que a gente precisa para mudar a saúde. Sim. Ainda tá muito incipiente ainda, tá pouco. O volume de cesariana ainda é muito maior. Mas uma coisa que eu ia te perguntar é como que você vê, porque a gente está falando de ambiente, o parto em domicílio? Que é uma polêmica. Soltou uma bomba no meu colo. Eu acho que o parto domicílio, a gente vê ele com muito mais espanto do que deveria. Se você pensar que durante toda a humanidade ele aconteceu em casa, e tem o quê? Um século que ele não acontece em casa, por que é tão assustador assim pra gente quando a gente pensa que uma mulher vai ter um bebê em casa? Não, eu não teria, gente. Eu não teria. Eu também não teria. Eu sou uma mulher da cidade, tá? Eu gosto de ar-condicionado. De asfalto. De asfalto. Eu gosto do anestesista tá lá. E se eu precisar, eu gritar. Mas essa sou eu, essa é a Maressa. Mas e a mulher que não é assim? A mulher que fala, gente, eu não quero nenhuma intervenção. Eu quero, me deixa quieta. Que é um parto natural. Deixa parir meu filho. Ela tem que ter esse direito. Se ela tá passando por um pré-natal, durante todo o pré-natal, não teve nenhuma alteração, a saúde dela tá boa, a saúde do bebê tá boa. Hoje no Brasil, para você ter bebê em casa, você precisa de estar com uma enfermeira. É claro que acontece uns partos doidos. Eu tenho uma amiga que se preparou, fez educação perinatal, fez fisioterapia, fez o que você puder imaginar nessa vida. Porque ela fez uma cesárea há 4 anos, e aí agora ela queria muito um parto normal. E outra coisa, né, que colocam na cabeça da mulher, é impossível. Outra polêmica, uma cesárea sempre cesárea. Sempre cesárea. E aí ela lutando, assim, por aquele parto e fazendo isso. E ela esquematizou a vida dela de um jeito, tudo pra ter nessa maternidade queridinha, com um médico que não sei o que, ela não podia pagar assistência, mas não sei. Ela teve trabalho de parto em casa e ela ganhou neném no banheiro da casa dela. Meu Deus. E aí ela foi buscada pelo SAMU e foi pra uma maternidade pública. Acontece. Então, e assim, e posso te falar? Ela que ficou ensinando o pessoal do SAMU o que eles tinham que fazer. Eu não duvido, não. Tá? Ela que ficou, não, minha gente, peraí, gente, vamos amarrar esse cordão agora, que já tá na hora. Não, gente, vamos fazer assim. Não precisa disso. Porque ela tava com a educação perinatal na ponta da língua. Mas aí, voltando no parto domiciliar. Se não for assim, é alguém como essa minha amiga Danila, se for uma pessoa que se preparou, que ainda por cima vai ter uma equipe, ela vai ter uma enfermeira obstetra lá, ela vai ter, porque as obstetrizes, as enfermeiras obstetras também, quando elas vão para o parto hospitalar, elas estão munidas de todo equipamento de salvação. Elas têm adrenalina, elas têm tudo que precisar, oxigênio, tudo. E também ficam avisados lá a ambulância da maternidade, tá tendo um parto domiciliar em tal lugar. Fica de olho. De butuca, entendeu? Desculpa. Então, eu não acho que seja esse bicho de 7 cabeças, não. A Maressa faria? Não, a Maressa não faria. No meu trabalho de parto, na hora que eu cheguei na maternidade, que eu olhei pra cara do médico, que eu olhei pra cara da minha doula, que eu vi que tava tudo ali, aí eu acho que eu até dilatei. Ai, meu Deus, o neném não vai nascer em casa. Mas... É porque eu acho que o maior medo da população são os riscos. É o risco, o que pode acontecer. Porque hoje em dia a criança é um projeto. Mas no ambiente hospitalar tem muito mais risco de pegar infecção. Concordo. No bloco cirúrgico. Concordo, mas o risco de um menino parar dentro de casa, de ter alguma necessidade de alguma ressuscitação, e você não chegar a tempo, eu acho que esse é o maior medo das pessoas. Mas também é um medo imposto e verbalizado com muito mais frequência do que os sucessos do parto domiciliar. Exatamente. Tem isso também. Você falou em educação. O que é educação perinatal? Conta para todo mundo, que a gente está falando de educação perinatal aqui há um tempão. Educação perinatal, a gente fala sobre educação perinatal. O que é a educação perinatal? Porque você se preparou para poder esse momento do parto e isso faz toda a diferença. A educação perinatal é a chave do sucesso do parto. A educação perinatal nada mais é do que você saber de todos os processos, você conhecer tudo o que acontece no parto. É você voltar para você o poder de parir. Não é do médico. Não existe o parabéns, doutor. Quem pariu não foi ele, não. Foi você. Então, com a educação perinatal, você aprende muita coisa. Você aprende... as fases do trabalho de parto, você aprende que o trabalho de parto ele tem fases. Ele começa assim, nesse momento, as contrações vão ser de quantos em quantos minutos, vão ser assim acessadas. Qual que é a sensação que a maioria das mulheres tem nesse momento?
essa e essa e essa. Ah, então tá, então eu entrei, eu tô sentindo isso. Tô achando que eu tô em pródromos, porque você já sabe. Aí muda a fase do trabalho de parto, você já consegue se entender. Vou te dar um exemplo. Eu estava na minha casa, estava esperando a minha enfermeira ir para minha casa me avaliar, porque eu não queria ir para a maternidade muito cedo. E aí, nada dela chegar, de repente eu tive uma contração tão forte que eu fiquei de 4. Na hora que eu fiquei de 4, e eu urrei, igual um bicho, eu falei, vamos para a maternidade agora. Eu estou muito dilatada, o negócio está acontecendo, eu estou em franco trabalho de parto, vamos embora, eu não vou esperar ela nem mais 1 minuto. O meu corpo, eu sabia o que estava acontecendo com o meu corpo, e eu cheguei na maternidade, eu estava com 7 centímetros. Então, com a educação perinatal, você conhece o sistema, você aprende vamos supor, eu tive uma equipe, mas e se eu fosse para o plantão? Depois eu quero falar sobre isso. O fato de eu ter tido uma equipe, que também se eu tivesse ido para o plantão, são tantas coisas que acontecem no plantão que podem te levar para uma cesárea, e como minha opção era o parto normal, poderia esse parto normal não acontecer e sem necessidade. Você já pensou se um médico chega para você e fala assim, Camila, seu bebê está em sofrimento fetal, a gente precisa ir para uma cesárea, o que você faz? Agora, corta e arranca. Exatamente. É porque você está tão vulnerável que tudo que as pessoas falarem com você nesse momento, você vai acatar. Sim. Você vai acatar. E eu acho que essa questão da educação perinatal, ela é uma prática que é a literacia em saúde, que é você educar a pessoa para ela, exatamente, ela participar da decisão, independente se é no parto, se é no controle de uma doença crônica. Essa questão da literacia em saúde, eu acho que o verdadeiro poder da gente transformar a saúde é educar os pacientes. A transformação no parto está acontecendo por causa disso. E você acha que a educação perinatal mudou a forma de como você vê o parto? Completamente. Camila, qual é a mulher que não tem medo do parto? E por que a gente tem medo do parto? Se a minha avó teve 14 partos, por que eu tinha medo do parto? Por causa de tudo que eu ouvi desde quando eu era criança. Nossa, resolver problema com aquele banco é um parto. Já começa aí, né? Nossa, mas você é mole demais. Como é que você vai fazer quando você for ganhar neném? Você não vai dar conta, não. Nossa, porque a maior dor que existe no mundo é a dor do parto. Ela é comparada à dor do negócio dos rins, como é que chama? A cólica renal? Cólica renal. X vezes. Então, você sabe que em algum momento da sua vida você vai passar por essa dor. Aí você assiste a novela, a bolsa da mulher estoura, sai todo mundo. Um desespero. Parecendo que daqui a 5 minutos o mundo vai acabar. Corre, leva pro hospital. Na hora que mostra a cena dela chegando no hospital, como é que é a cena? Ela sentada numa cadeira de rodas, gritando. Não, isso quando não é aquelas cenas assim, da mulher lá no hospital, suada. Gente, não é isso. Ó o João, ó o videomake. Eu tô mentindo. Acho que até o homem agradece, fala, graças a Deus que eu não tenho que passar por isso. Mas e acontece... Oh, Deus! O parto não é isso, gente. Você fica pensando que é isso e não é. E outra, existem técnicas para você controlar o que está acontecendo com o seu corpo. Por exemplo, a região da garganta, ela é toda ligada de musculatura até a região da pelve. Tanto que se você tossir, o seu abdômen... Dá uma mexida. Dá uma mexida. E aí, quando você está em trabalho de parto, chega um determinado momento que você quer se vocalizar. Você quer gritar. Mas não é gritar de dor. É uma necessidade mesmo do seu corpo. Você botar alguma coisa pra fora. A sua pelve abre. A sua pelve abre. Então, existem técnicas de você fazer isso sem fazer... Ah! Porque machuca a sua garganta. Você faz... Ah! Ah! E você vai conseguir liberar essa tensão que você precisa liberar pela voz. E você abre a sua garganta. Você abre o seu maxilar. Mas olha só. Você abre a pelve. Você foi lá e fez educação perinatal. Sim. No momento do parto, que você queria fazer Eu sabia, eu lembrava das aulas. Você lembrava? Total. Mas... E quando eu não lembrava, quando eu esqueci, minha doula me lembrava. É isso que eu ia te perguntar. Aí ela falava... Quem que te lembrava lá na hora? Doula.
Era ela que me lembrava. Pescoço, eu acho. Abre a boca. Ela me lembrava. Deixa eu te falar uma coisa. A doula, pode falar. Pra você ter noção, a minha doula, ela tava tão em conexão comigo, assim, foi uma coisa, assim, muito divina. Eu não tive problema, assim, o meu parto, como eu disse, foi um parto tranquilo. O meu problema foi o medo. E eu não precisei de falar isso pra ela. Ela entendeu que ela não precisava ficar intervindo na minha dor. Ela não precisava toda hora vir me massagear. Ela não precisava toda hora vir colocar óleos pra eu cheirar. Ela sentiu que o meu problema era a insegurança. Então, na hora que eu cheguei na maternidade, eu me lembro, assim, como se fosse ontem. Foi muito curioso que meu marido estava estacionando o carro e eu cheguei pra mulher da recepção e parei, olhei pra ela e falei, eu não sei nem o que eu te falo. Eu não sei o que eu tenho que te falar. Aí ela olhou pra mim, você tá em trabalho de parto? Foi assim. Ela, não, senta ali. E isso, meu marido já chegou pra fazer a admissão. No momento que eu sentei, a minha doula chegou. Na hora que ela olhou pra mim, ela já viu. Então, ela só colocou a testa na minha testa, me segurou e falou assim, você chegou até aqui. Ai, eu me até emociono. Ela falou assim, você chegou até aqui lindamente, sozinha. Vamos continuar que a Joana tá chegando. Ela me entendeu, ela viu que ali eu não tava com medo, até porque eu tava com uma equipe, né? Eu tinha certeza que eu não ia sofrer uma violência obstétrica, eu não ia ser levada para uma cesárea sem necessidade. Ninguém ia me enganar falando, o cordão tá enrolado no seu bebê, vai enforcar ele. Ninguém ia fazer isso comigo. Mas o problema não era isso, era o medo. E ela entendeu. Então, em todo momento que ela via que eu tava com você, ela falava, não se perca. Não se perca, não se perca. Conecta. Aí dava uma contração, aí ela, Joana, desceu mais pouco. Contraiu. E isso eu acho que é uma coisa que falta no sistema de saúde, dentro da obstetrícia, porque é muito lindo isso. É maravilhoso. E essa comunicação, esse vínculo do profissional com o paciente, é isso uma das coisas mais valorizadas hoje. Tem até um podcast que a gente falou sobre navegação do paciente, que é o vínculo que você faz do profissional com o paciente. Sim. A partir do momento que você estabelece vínculo, as coisas andam com muito mais clareza, com muito mais segurança. E existem estudos que falam que a primeira opção da mulher, em sua maioria, é o parto normal. E, assim, estudos científicos que fizeram pesquisa com várias mulheres, e aí, à medida que ela vai tendo experiências, conversando com pessoas que tiveram alguma vivência, com os próprios profissionais, ela vai mudando a percepção dela, e ela vai tendenciando, e ela acaba que muda a via de parto. Sim. E ela vai optando pela cesariana, exatamente pelo medo. E ninguém interrompe esse medo, ninguém trata esse medo. Os profissionais, os obstetras, que me perdoem, mas eles encorajam a mulher a marcar uma cesariana. Você é muito magra, seu bebê é muito grande, você é muito nova, o seu bebê tá com o cordão enrolado no pescoço. São tantos motivos. Mas pra quê? Não, se der tudo certo, vai ser parto normal. Esse é o melhor. Doutor, eu optei pelo parto normal. Não, claro, você vai ter um parto normal. Se der tudo certo, você vai ter um parto normal. Mas é óbvio. É óbvio. Eu quero que dê tudo certo. Porque a cesariana é pra se não der certo. É para isso que ela foi criada. Então tá, beleza, se não der certo. O meu obstetra, ele fala um negócio que é muito curioso. Ele fala assim, você tem um voo marcado, você precisa viajar, você tá com um voo marcado. Você não fala assim, se tudo der certo, hoje, às 3 horas, eu vou pegar o voo. Você fala, hoje, 3 horas, eu tenho um voo. Mas se você estiver dentro do voo e o comandante lá falar assim, gente, o avião tá com um problema, o que vocês preferem? Ir nesse avião mesmo ou a gente vai trocar de... né? Aí você fala... Eu quero trocar, por favor, eu quero ir no próximo. Eu quero sobreviver. Eu quero ir no próximo. É isso, você vai para aquele momento. Aconteceu alguma coisa, mas aí tem que ser uma intervenção verdadeira, real. Eu acho que existe muitas equipes que estão querendo transformar o cenário da maternidade, do momento parto. Existem alguns médicos, igual o seu médico, eu conheço ele tem uma equipe muito responsável, e a gente vê que são pessoas que querem transformar esse cenário. Só que esse movimento ainda é muito pequeno. E mal visto. É visto como as doidas.
do tilelê, do parto humanizado, que quer ganhar na água, que quer ganhar pendurada na árvore. Só que eu acho que, assim, também tem muita cesárea bem indicada. Não, gente, Santa Cesárea. Eu tenho uma amiga que semana passada... Santa Cesárea, Santa adorei. Cesárea. Pegou, né, gente? Hoje, Santa Cesárea. Eu tenho uma amiga que na semana passada mesmo teve bebê no plantão. Ai, eu não deixa eu esquecer de falar por que eu tive uma equipe. Que não era pra eu ter tido, não. Eu vou te perguntar. Ela foi pro plantão e ela ficou quase 24 horas em trabalho de parto. Ela ficou 12 horas sem dilatar. Ela chegou numa dilatação e ela estagnou nessa dilatação. E ela ficou. E essa menina fez de tudo. Eu falo, essa queria um parto normal, viu? Essa queria. Porque pensa o que essa menina fez. Ela ficou de 4, ela ficou de cócoras, ela virou pra cima, ela pulou no espaldar, ela deitou, ela levantou, ela fez tudo o que falaram. No fim, ela foi pra uma cesárea. O bebê dela ele tava desencaixado, ele tava também saindo um líquido espesso, então tinha um mecônio espesso, ela já tava com a bolsa rota há muito tempo, e ela foi pra cesárea, graças a Deus. Porque diante disso tudo que você falou, a cesárea realmente era muito bem indicada. Era indicada. Agora ela ficou no plantão quase 24 horas. Gente, isso é inédito. Por que acontece? O parto normal, o que um hospital ganha com parto normal? Não muito, o que uma parturiente gasta no parto normal? Gase, que mais? Parto é uma coisa que não é lucrativa para o sistema de saúde. Mas a cesárea porque é uma cirurgia. Então você tem a hora do bloco, você tem uma série de coisas, enfim. Se eu ficar falando aqui todos os materiais e medicamentos utilizados na cesariana, né? Então eu achei muito, muito bacana. Falei, gente, e ela falou que as decisões... O médico do plantão chegou em determinado momento e falou com ela, falou, olha, você tá quase 12 horas sem dilatar, vamos colocar uma ocitocina? E a enfermeira que estava com ela e a doula falaram assim com ele, muito respeitosamente, né? Se a gente tentasse uma água quente, se a gente tentar colocar ela numa banheira quente, ele falou, tudo bem. Olha, o médico falou, tudo bem. Encheram uma banheira, colocaram ela lá e ela dilatou um pouquinho. Porque o trabalho de parto é um período importante para a saúde do bebê. Sim. Permanecer em trabalho de parto, mesmo com uma indicação de cesariana. A gente sabe disso. Sim, é muito importante passar pelo trabalho de parto. Isso. Você sempre quis ter parto normal? Não é uma coisa que eu queria. A minha mãe teve parto normal e ela sempre me contou as experiências dela que foram uma coisa... Ela falou, Maressa, é natural. Você vai estar na hora de ganhar, você vai lá e vai ganhar. Então, pra mim, era isso. Acho que agora tá na hora de eu falar porque eu tive minha equipe. Eu engravidei e na minha cabeça era isso. Vou ter um parto normal. Eu não sabia que existia violência obstétrica. Eu não sabia de nada disso. Inclusive, eu fui a maior crítica das minhas amigas, das minhas primas, que pagavam o médico. Eu falava, vocês estão loucas. Ele já vai receber pelo plano de saúde, você vai pagar 2 vezes. E eu falava assim, outra, que grande cara de pau, né? Por que se você pagar ele vai te atender diferente do que se você chegar lá no plantão do hospital? Então, ele é um mau caráter. Tá? Essa fui eu. Paga a língua. Aí eu engravidei. Nossa, gente, a maternidade é assim, você começa a pagar a língua na hora da nidação, você já começa a pagar a língua. Toda hora eu bato nesse negócio. Aí eu falei, beleza, vou ter meu bebê. Fui no médico. E o meu médico era um fofinho, o meu ginecologista já é um senhor, assim, da idade dos meus pais. E aí ele começou, eu falei com ele, porque eu quero ter um parto normal. Ele, não se tudo der certo, vai ter um parto normal. Já começou. Mas até então eu não tinha educação pré-natal, pra mim isso era uma coisa normal, né? Beleza. Ok, tamo junto. Aí depois, Deus me abençoou. Porque ele é um excelente ginecologista. Mas sabe aquele ginecologista que eu acho que ele já tá de saco cheio, ele já não quer mais assistir parto? Ele já deve ter assistido tanto parto. E ainda tem isso, gente. Ele não fez parto, não, tá? Ele assistiu o parto, ele deu assistência ao parto. Quem fez o parto, quem pariu foram as mulheres. E aí, quando eu tava no meu 3º pré-natal, ele falou assim comigo, olha, eu não vou poder continuar fazendo o seu pré-natal. Mas por que, senhor? Porque eu vou assumir um cargo administrativo no hospital. E aí eu não posso clinicar. Então, você tem 2 opções. Continuar comigo o pré-natal. Comigo não, continuar com a minha esposa. A esposa dele também é ginecologista. E ter o bebê no plantão, porque ela também não faz mais partos. Ou você também pode procurar um outro obstetra. E aí eu falei, e agora, José? Quem que eu vou procurar?
E aí eu fui atrás de amigas que tiveram partos que foram sucesso. Eu lembrei assim, fulana teve bebê e foi legal, ciclana foi legal. Perguntei pra uma amiga minha, e que ela ganhou o bebê em 2018, ela falou, não, vou te passar o telefone aqui do meu médico. Ele foi fantástico. Aí vai a Maressa. Primeira consulta, ele fala assim comigo, toma aqui esse material, esse livro, pra você ler, e eu quero que você assista esse documentário. Isso é muito diferente, já começou diferente. Ele falou assim, você quer ter parto normal? Aí eu... Gente, pra mim não tinha... Por que eu não teria o parto normal? Entendeu? Nunca foi uma questão pra mim. Eu quero um sonho. Pra mim era isso. Aí, ele mandou assistir um documentário que se chamava O Renascimento do Parto. E esse documentário mudou a minha vida. Ele tem no Netflix? Ele tem no Netflix. São 3 volumes. O primeiro, o segundo e o terceiro. O segundo fala sobre violência obstétrica. O terceiro fala... Aí já é uma pegada mais chilelê mesmo. Que fala de partos orgásticos que existe. Tem gente que tem prazer, tem orgasmos tendo bebês. Mas o primeiro fala sobre o cenário, o sistema cesariano do Brasil. E é impactante. E aí eu e meu marido assistimos, e aí a gente foi entender, aí que eu fui saber que existe violência obstétrica, aí eu fui saber que os médicos se favorecem em datas comemorativas. Do nada você precisa ter um neném, do nada sua gravidez que estava 9 meses excelente, agora você tem um problema, tem que fazer uma cesariana hoje, porque depois de amanhã é Natal. Porque depois de amanhã é Réveillon. E eu não sabia que existia isso, e aí eu fiquei apavorada. Porque na minha cabeça era, eu vou pro plantão. Esse médico que você vai, que fez o seu parto, é um médico muito diferenciado, porque ele começou a te educar desde o início. Então, ele te muniu de informação desde o início e ele fez com que a paciente Maressa, né, ou a gestante, que você nem era paciente, você era só uma gestante. Você não estava na condição de paciente. Mas a gestante Maressa, ela participasse das decisões desde o início. E isso é muito diferente. Isso é fazer a mulher ser a protagonista do parto. E eu acho que um médico sair da posição de principal, dar um passo para trás, eu acho que é uma atitude bem humana. No momento do meu parto, ele não ficou na minha frente enquanto eu estava fazendo os puxos. Ele pegou a minha doula. Eu tenho essa memória. Ele pegou ela e sentou ela na minha frente. Ele pegou as minhas pernas, colocou minhas pernas na perna da minha doula e ele ficou deitado, assim, só esperando a Joana nascer. Ele deixou a gente ali. Eu acho que isso é muito bonito. É você realmente fazer o que você fala, né? No final das contas lá, você realmente deixar a mulher ser a protagonista. Mas olha só, você falou que você estava lá, que você foi lá no médico, e aí... Eu acho que nem ele acreditava em mim, porque eu tenho essa carinha de burguesinha. Onde eu chego, as pessoas acham que eu sou uma patricinha. E aí, eu acho que as primeiras vezes que eu fui lá... Ele duvidou, ele duvidou. Eu acho que essa menina só vai me dar trabalho. Só que mal sabia ele. E porque eu sou muito assim, sabe? Eu não fico incomodando, eu não fico mandando mensagem pra minha pediatra pra perguntar coisa da Joana. Eu não ficava mandando mensagem pra ele, eu sou muito assim. Mas eu não tenho cara de ser assim, né? Não. Então eu acho que, eu acredito que no começo ele deve ter pensado assim, meu Deus, deixa eu ensinar alguma coisa pra esse ser humano. Só que eu já tava Mas isso é legal. Ele ter a disposição de ensinar. Sim, sim. Essa disposição poucos profissionais têm. O que ele fala? Tá gritando? Na hora foi bom, né? Exatamente. É a disposição para ensinar que, na verdade, tudo é comunicação. Então, você educar uma mulher, você fazer essa questão da literacia em saúde, ela faz transformação. Mas você estava falando do obstetra, você foi lá, você conheceu ele, você estava contando da equipe. Por que você escolheu uma equipe? Aí por que eu escolhi a equipe? Porque eu assisti o Renascimento do Parto e eu falei assim com meu marido, Rodrigo de Deus, já pensou? A gente chega lá no plantão e dá tudo errado? E eu falei, não, pelo amor de Deus. É o medo de ficar à mercê do sistema. Foi isso que me levou a contratar uma equipe. Na hora que eu peguei o plano de assistência do meu médico, assim, que eu olhei, que eu li, eu falei assim, eu não estou acreditando eu vou que eu vou pagar com gosto. Pois é. E não me arrependo. Por que eu não me arrependo? Foi uma equipe multidisciplinar. Nesse pacote de assistência, eu não tive só o parto. Eu tive uma fisioterapeuta pélvica, que é um privilégio, assim. Eu fazia uns exercícios com um aparelho que chama Epinô. É um balão que é introduzido no canal vaginal
E aí ela infla, ela vai inflando esse balão e ele fica inflado lá dentro. E você sente aquela pressão mesmo, tipo como se fosse o cabeção do bebê ali. E aí você tem que expulsar o balão, que é isso aqui minha fisioterapeuta que me ensinou, tá? Virar de lado pra não sobrecarregar aqui os músculos. Olha! E aí você tem que expulsar esse balão sem fazer força. Sabe aquele que o médico que você vê no filme falando assim, ó, faz força, faz força, faz força. Não pode, isso machuca, isso lacera, não precisa. Faz força comprida, faz força. Não, é o contrário, é você respirar e com o seu abdômen você conseguir fazer o movimento. Se você ficar fazendo força no períneo, grande chance de lacerar. E aí, com o Epinô, você vai treinando isso. Aí você vai expulsando o balão, assim, é incrível. A primeira vez que sai sem desinflar, você fala, ai, meu Deus. E aí você sente a sensação, porque na hora que o bebê tá saindo, que ele tá coroando, né, que tá a cabeça do bebê aqui, acontece um fenômeno que chama círculo de fogo. Porque dá uma queimada, arde, dá uma ardida, assim, porque tá o máximo, né? Então, você tem essa sensação do círculo de fogo com o Epinô. Então, na hora lá, você não fica tão desesperada. Você já passou por aquilo. Então, na minha equipe, já tinha incluído as sessões de fisioterapia, incluído uma psicóloga perinatal. O dia que eu te liguei, que você falou assim, eu tô saindo da psicóloga, eu falei, meu Deus. A gente faz uma consulta antes do parto, durante a gestação, porque, né, gente, são tantas emoções, são tantos hormônios, são tantos medos, são tantos tudo, né? Porque eu vivi uma realidade de que eu sou casada, eu tenho um marido, a gente tem uma estrutura para ter a nossa filha, mas tantas mulheres estão em outras situações, então, né? Era isso que eu ia te perguntar, porque você teve a fisioterapeuta, a enfermeira, o obstetra, a nutricionista. Teve uma nutricionista também, teve a doula. Não, a doula não estava nesse pacote de assistência, não, porque a doula ela é uma escolha da mulher. Não tem como alguém te impor uma doula. Mas o médico tem uma doula que ele confia e que ele sabe quem é essa doula. Alguns médicos, sim. O meu, não. O meu, ele deixa bem a escolha da mulher. Ele fala, não, esse vai ser um trabalho seu. Você vai encontrar aquela mulher que você quer que seja com você. Pois é. Aí você teve toda essa educação. Ainda tinha mais, gente. Você teve... Quem mais tinha? Tinha uma consultora de amamentação. Isso, nós vamos falar disso daqui a pouco. Pera que isso é um bafo. Consultora de amamentação. Isso é uma polêmica. E ainda teve um curso de gestantes... Que, por causa desse curso, eu salvei a vida da minha filha. Porque minha filha teve um engasgo aos 7 dias. E lá no curso, a gente teve primeiros socorros. E eu fiz a manobra de Heimlich nela. Aconteceu tudo, né? É um livro. É um livro. E aí, o que eu queria te perguntar? Pois é, você teve esse tanto de profissional. E você teve conhecimento e autodomínio do próprio corpo, conhecimento do seu corpo para na hora do momento do parto. Entendimento, entendia tudo que estava acontecendo. E se, por exemplo, se alguém fizesse alguma coisa que você desconhecia, você poderia frear essa pessoa e falar, não encosta, não quero. Você tinha ali o conhecimento para falar não. Você não estava à mercê do sistema. Porque você escolheu uma equipe. E quem não tem uma equipe? Quem não tem equipe tem que ter educação perinatal. Você tem que ter. Porque a equipe requer uma viabilidade financeira. Infelizmente, é elitista. Para você ter um parto digno, um parto que você deveria ter, hoje é caro, porque pensa, a não ser que a pessoa dê sorte de cair num plantão legal. Um plantão bom. Como a minha amiga, que ela passou por 2 plantonistas. Porque eu já sei vários relatos de mulheres que caíram em plantões e não houve felicidade. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Se você pegar os relatos de parto ruins, eu não vou saber te falar em porcentagens, mas eu vou te garantir que quase 100% foram no plantão. Não foi uma assistência 1 a 1. Acontece, você viu lá em São Paulo há pouco tempo a Chantal, aquela digital influencer? Ela é super conhecida, ela contratou um médico bam lá em São Paulo e o parto dela foi um show de horrores. Eles fizeram manobra de Cristeler nela, que já é proibido. Eu ouvi falar, lembrei. Fizeram manobra de Cristeler, ele xingava ela, ele foi embora, porque ele falou que estava demorando muito. Depois ele voltou. Gente de Deus. E assim, ela pagou. Mas isso é assim, é para sair no jornal mesmo, não é normal não. Agora, se você pegar os relatos de partos ruins, se você pegar os relatos de parto de plantão, tem bons e ruins, mas os ruins são do plantão. Mas a mulher, se ela tiver empoderada, se ela souber
mas a gente vai precisar de fazer uma episiotomia. Não vai precisar, não. Não vai precisar, porque aqui eu já tô assim, assado, meu bebê tá nessa altura. Não, eu não quero que faça episiotomia. Vamos usar outro tipo de intervenção. Acontece. Se você tiver com uma doula, então, eles, na hora que chega lá, a mulher com a doula no plantão, eles já falam, meu Deus, lá vem. Aquela mulher com aquela doula. Elas já sabem o que elas vão fazer. A experiência do parto de quem não contrata uma equipe, ela pode estar comprometida por conta do sistema. Sim. E aí isso me lembra porque quando a gente vai pensar assim, em outros países, né? Porque isso é uma cultura da brasileira. Isso. Dela escolher o obstetra, ela escolhe a maternidade. Isso é uma cultura da brasileira. Se a gente for pensar em outros países, o sistema te direciona e isso flui de uma forma muito tranquila. Normal, Não existe essa, eu vou escolher minha maternidade, eu vou escolher o meu médico. Não, você vai para o plantão e vai dar tudo certo. Você vê o Canadá, na França, né, o NHS, que é o sistema londrino, em inglês, na verdade, né? Assim, a atenção primária é muito bem feita, a parte do pré-natal é feita no posto de saúde, né? Ou na casa da gestante. Ou na casa, e tem um acompanhamento ali, muitas vezes é o próprio enfermeiro obstetra que faz o pré-natal, nem o médico aparece, né? Isso, o médico aparece só no final. Só se tiver uma intercorrência, né? O médico, sim, gente, é como o meu médico falava, tomara que você não precise de mim. Exatamente. E como é que foi pra você chegar na doula? Porque você falou que a doula não estava no pacote. Então, porque aí, como eu ia pro plantão, a primeira ideia era ir pro plantão, e eu já sabia da história da doula, né? Porque em 2016 eu tive uma amiga que teve um parto domiciliar. E eu falava, gente, é doida. Mas eu sempre tive muita admiração por ela, porque eu achava ela muito autêntica, sabe? E aí, então ela colocou uma pulguinha da humanização em mim. E aí eu lembrei que ela falou que ela teve toda essa equipe lá na casa dela, a doula e tal. E aí uma amiga minha, a irmã dela estava grávida, e ela falou assim comigo, a Vanessa não vai ter condições de pagar o obstetra dela, porque é muito caro, mas então ela vai ter uma doula. Aí eu falei assim, então eu vou ter uma doula, se eu vou pro plantão, então eu quero ter uma doula para me ajudar. Nem sabia muito bem, assim, diferenciar o trabalho de uma doula. O meu marido falou, mas tá vendo como é que Mas é engraçado como que as vivências que a gente vai escutando outras pessoas, a gente vai Sim. convivendo, e isso vai influenciando na percepção da mulher e nas escolhas dela. Isso. Você teve sorte de Deus que pegou na minha mão, minha filha. Falou assim, vem, minha filha. Pois é. Não sabe nada. E tem muita gente que não tem essa sorte. Nossa, eu tô te falando que eu sou um ponto fora da curva. Fora da curva. Mas eu acho que você foi tão fora da curva que você viu a beleza do parto. Me transformou. Eu preciso oferecer isso para outras mulheres. Eu acho que eu tenho uma obrigação. Não posso deixar mulheres passarem por esse momento tão bonito e achar que ele não é bonito e não saber que ele é bonito e falar, nunca mais vou ter um filho. Sendo que não foi o parto, não foi ela, não foi o corpo dela, foi o que ela ouviu, foi o que falaram com ela, foi o que fizeram com ela. Foi as opções, foi como levaram ela no sistema. Eu preciso oferecer para essa mulher um pouco do que eu tive. Essa experiência positiva, né? Não dá pra gente ficar esperando, porque na minha turma de doulagem, as doulas que eu conheço, todas não, né? Grande maioria. Nossa, eu tive uma experiência tão ruim, foi tão assim, eu tive que ressignificar o meu parto, e aí eu conheci a doulagem e eu decidi ser doula. Por que que a gente vai... Por que só essas pessoas que vão ser doulas? Só essas pessoas que passaram por situações difíceis? Não, nós que tivemos partos positivos, também podemos oferecer isso. Falar, olha, não foi assim não, hein? Não é bem assim não. Comigo também foi assim, comigo foi assado, comigo eu vivi isso. Vou te ajudar a viver. Ajudar, né, gente? Porque é o corpo da outra pessoa. Tem coisa também que não dá pra você fazer. Né? Não é porque meu parto durou 5 horas que o seu também vai durar, não sabe? E nem, não quer dizer que o meu próximo parto também vai ser assim. Pode ter uma intercorrência, pode ser que eu precise de uma cesárea, vai saber. Cada parto é um parto. Mas eu acho que é tão bonito, é tão transformador, é um momento assim que eu olho as fotos e eu relembro cada momento, eu parei sorrindo. Eu falo, gente, é possível. Ah, Marissa, é possível, olha aqui minha foto. Eu não tô mentindo, não, é possível. Eu parei sorrindo. Me deu vontade de rir. É muito hormônio, gente. É muito hormônio. Me conta aqui, falar em muito hormônio, mulher, ela domina, né, o cenário. Uhum. É ela. E
a experiência do parto, ela vai para além do cuidado só com a criança. Sim. Teve o pediatra lá na hora, né, que fez os cuidados e deu tudo certo com a Joana, ok. E teve um cuidado com você. Sim. Como é que foi o cuidado com você durante o parto? Durante o parto, quem ficava comigo era a enfermeira da minha equipe. Mas após o parto, Te alimentaram? Meu marido me alimentou. Mas assim, também não foi muito rápido, gente. Eu cheguei no hospital 3h30, 6 horas, a menina nasceu. Não deu muito tempo, não. Mas como que você vê, assim, o sistema e alguns relatos? Porque você conviveu com muitas mulheres. Sim. Nossa, tá assim, muito fresco na minha cabeça. Muitos relatos, muitos relatos. Como é que foi? Como é que é esse cuidado com a mulher dentro da maternidade? No momento do parto? Se for um plantão, a presença da enfermeira vai ser maior do que a presença do médico. Às vezes o médico vai passar ali a cada X horas e a enfermeira vai passar 3 vezes mais. As enfermeiras ficam muito também à mercê do que o médico decide, né? Elas não podem sair decidindo as coisas. Então, as enfermeiras, sim, ajudam muito, mas elas estão ali mais para monitorar o bebê, né? Você acha que tem pouco cuidado com a mulher? Tem, pouco. Muito pouco. Comigo, depois que eu ganhei o bebê e a minha enfermeira foi embora, eu fiquei com as enfermeiras da maternidade. E foram todas muito cuidadosas comigo, muito cuidadosas. Tinha uma que enchia a luva de água gelada, e ia lá e falava, vai, senta em cima disso aqui, você vai ver, vai ser bom. E eu, coitada, achando, né, eu querendo levantar, querendo andar, ela, não, fica aqui um pouquinho, senta, fica aqui sentada. Foram muito carinhosas comigo. Agora, existem relatos, assim, de enfermeiras, igual eu te falei lá no começo, né, que falam, mas não grita, não. Por que você está gritando? Você tá assustando a outra mulher que tá ali querendo ganhar bebê. Mas você não tava assim na hora que você fez o bebê? Parabéns, doutor. Eu acho que o parabéns, doutor, é o pior, né? Na hora que nasce, a enfermeira virar pro lado e falar parabéns, doutor. Nossa. Tá vendo, né, João? Eu acho que você tá vendo, né? Eu acho que o parabéns, doutor, supera, né? Mas as enfermeiras, a maioria das enfermeiras, tem bebês, né? Elas têm filhos, elas já passaram por aquilo ali. Mas eu acho que muitas vezes é dispensado aquilo, o profissional dispensa um pouco. Uns aproveitam o que já vivenciaram pessoalmente, outros não. Outros ignoram porque eles entram na rotina do dia a dia. Sim. E isso esquece. E aí eu acho que alguns padrões de comunicação e de ensinamentos vão fazer com que haja uma padronização e um alinhamento de comunicação. Mas isso depende da instituição e do trabalho que é feito com os colaboradores. E o que acontece também é o seguinte, se houvesse um cuidado com a mulher, não existiria a doula. Entendeu? Se na hora do parto tivesse esse olhar, não precisaria da doula. E também se a gente tivesse equipes mais capacitadas e maternidades mais envolvidas com isso, e a remuneração do momento parto fosse mais adequado para a sobrevivência da maternidade, talvez a equipe que você contratou da educação perinatal, ela estaria, na verdade, dentro da instituição. Isso. E, na verdade, também, talvez seja o caso de o parto, ele não acontecer dentro dos hospitais. Talvez os hospitais teriam um anexo, uma casa de parto. Uma casa tipo Sofia tem uma casa de parto. Uma casa de parto, um lugar onde os pré-natais são feitos ali, que não tem aquela cara de doença, que não seja verde claro com branco, que se precisar de uma assistência, de uma intervenção... porque por mais que a hotelaria... Que tem muita hotelaria... né, arrojada, mas mesmo assim ainda você tem uma lembrança, você está dentro da estrutura hospitalar. É um hospital. Que é do lado do bloco, muitas vezes, né? Talvez assim, que essas casas de parto sejam mais fortalecidas, que o parto volte, é o renascimento do parto, que o parto renasça, que ele volte a acontecer. No Brasil, a gente tem taxas de cesárea próximas de 60%, quase 70%, e a OMS recomenda de 15% a 20%. É isso aí. E tem maternidade em Belo Horizonte que faz 80% cesariana. Sim. Inclusive, uma gestante que eu vou fazer a doulagem dela em outubro, no começo ela chegou pra mim e falou assim, não, porque eu e meu marido decidimos, nós vamos pro plantão do hospital tal, a gente quer ter um parto normal. Eu falei, então, peraí. Então, a chance de disso acontecer é 20%. É isso aí. Vamos ser realistas, né? A chance é 20%. Agora, na instituição tal, que o seu plano também cobre, a chance é 80%. Totalmente diferente. Deixa eu te perguntar, como é que durante o processo do parto e como que você vê também no sistema o envolvimento do pai no parto? É como eu falei, é lei federal.
o acompanhante, se for a sua opção, né, se for a opção da parturiente, que seja o pai, ele tem direito por lei de participar. Mas por mais que tenha uma lei... na teoria... É o que você falou mais cedo. Mas assim, tá bom, tem lá a lei federal. Como é que você percebe o envolvimento do pai no momento do parto? Porque todos os olhares é pra mulher e pro bebê. Não, é pra mulher não, é pro bebê. Ok, tá bom, é pro bebê. Mas e o pai? O pai que passa pela educação perinatal, ele só não pare. Mas ele tá ali, se bobear, ele sente a contração também. O neném só não sai de dentro dele. Mas eu acho que é uma transformação. Juro, gente. Eu vejo, sabe por quê? Na minha turma de educação perinatal, nós éramos, eu acho que 9. E os pais, né, os companheiros de todas elas, são tão envolvidos na criação do bebezinho, do recém-nascido, coisas que tipo assim, que antigamente, até pouco tempo, antigamente não, gente, até hoje mesmo se escuta, tipo, que é coisa de mulher, os homens têm feito com tanto afinco que eu acredito sim, que isso é por causa da participação deles no parto. Que é do conhecimento deles. E da participação do parto. Ele presenciar o que a mulher está vivendo para que o filho venha ao mundo. É muito diferente. É muito diferente. Ele assistir aquilo ali, compreender o que está acontecendo no corpo dela, as dificuldades de cada momento e o que está acontecendo com o filho dele. E aí, no final, o filho dele nascer bem e bacana e receber todos os benefícios que ele teve a oportunidade de ter por causa daquele parto, muda uma chavinha. Viram uma chavinha. Viram uma chavinha. Porque... E eles ficam tudo ocitocinados também. Porque eu vejo, assim, pelo menos eu observo, eu trabalhei muito tempo em terapia intensiva neonatal, o pai, ele só se envolve a partir do momento que ele é incluído. Sim. Porque também a mulher tem a opção de não querer a participação dele. E eu acho que os profissionais também precisam incluir esse homem, né, esse pai, dentro desse processo do parto, porque muitas vezes ele fica esquecido. E isso mostra um engajamento de família, de comunidade para o momento do parto. Sim. E isso muda muito o cenário, igual você falou. Eu me lembrei que você estava falando disso, eu me lembrei de uma cena muito engraçada durante o meu trabalho de parto. Em determinado momento... Fala um pouquinho no microfone. Desculpa isso. Em determinado momento, sei lá o que aconteceu, que o médico que estava fazendo minha assistência, né, meu obstetra, passou, e eu agarrei a mão dele e segurei com muita força. Aí ele falou assim, peraí que eu vou arrumar um apertador de mão melhor pra você. Vem, Rodrigo. O Rodrigo tava lá na porta. Aí eu, vem cá, um apertador de mão. É isso, é incluir, né, porque às vezes a gente fica ali e, coitado dos maridos, a gente xinga, eu xinguei. Coitado. Mas ele precisa ser envolvido. Precisa. E vamos falar aqui de um outro assunto polêmico, que dentro da maternidade, você teve uma consultora de amamentação. Sim. E na maternidade, a maioria, vamos pensar numa mulher que não teve nada disso. Sim. Tá? Quem precisa orientar as mulheres sobre a amamentação é a enfermeira, ou então o técnico de enfermagem que está acompanhando aquela mulher. É a equipe de enfermagem que é responsável por orientar as mulheres em relação à amamentação. Tempo de permanência dessa mulher na maternidade, ela vai permanecer ali por o quê? 3 dias no máximo. Se for uma cesariana, se for um parto normal, 2 dias. Outro dia a pessoa vai embora. É isso. Só que ali é tanta informação que o bebê vai ser colocado no peito dela, e ele vai ali balbuciar no peito, né? E conhecer, dar uma cheirada. E ele não vai mamar. Aí a mulher vai pra casa. E em casa que começa o pau quebra, igual você falou. Conta um pouquinho sobre o cenário sem uma consultora de amamentação e com a consultoria de amamentação, porque a gente sabe que a amamentação ela é um ponto-chave para o sucesso ali, para a saúde do bebê. Claro que tem bebês, gente, que sobrevivem muito bem sem amamentação. A gente tem muitas fórmulas boas, mas é importante fomentar a amamentação. Ensinar, porque a amamentação é muito difícil, é muito penosa, dói, requer paciência, requer noites frias, você sem roupa, acordada de madrugada, requer um bebê que acorda muito, são muitas coisas, mas vamos lá na pergunta. Eu tô até lembrando da amamentação. Porque você teve uma experiência, a minha experiência ímpar. Mas vamos lá.
O que acontece muito é nem precisa de chegar na casa para essa amamentação ser prejudicada na própria instituição, já oferece a fórmula. Porque o que acontece? Não me lembro bem, a minha consultora me ensinou, não sei se é apogedura ou apojadura. Miriam, desculpa. Tá, é um desses nomes. Ela acontece depois de alguns dias do parto. O meu foram 5 dias depois, que desceu, assim, jorrou, mas assim, um geyser de leite. E eu tive febre, eu tive calafrio, eu tive que apertar, colocar coisa apertada, porque desce, mas desce bonito. Só que até acontecer isso, o bebezinho, ele tem reserva. Ele tem reserva. E ele vai chorar, não é de fome, o bebezinho chora por qualquer coisa. Coçou a perna, ele não sabe coçar, ele vai chorar. Ele acordou assustado com o barulho, ele vai chorar. E aí, o bebê não tá mamando, porque não tem ainda muito leite, não teve descida, tem só aquele colostro, aquele coisinha. Aí, lá no hospital, mesmo já fala assim, nossa, você não tem leite, seu leite não sustenta ele, vamos dar uma fórmula. Lá na maternidade já introduz a fórmula, muitas vezes. Ou chega em casa, né, tá demorando o leite a descer, é lá na maternidade, né, aí acontece isso que você falou, ele vai lá, dorme, ele mamou. Ele tá... Eu fico pensando quem tá escutando. É porque nas primeiras 24 horas o bebê só dorme. Ele dorme 24 horas. É muito cansativo o parto, muito. Pra mãe e pro bebê. O bebê também trabalha arduamente. Lógico. E ele dorme. Então ele acorda 24 horas depois, aí que ele começa a chorar. E você acha que ele tá chorando por causa que tá com fome, o leite não desceu. E aí você vai lá e fala, ok, meu leite não sustenta, eu vou dar a fórmula. E os primeiros dias são primordiais para a amamentação acontecer, sabe? Você ter paciência para esperar esse leite descer, não esperar muito tempo entre uma amamentação e outra. Então, a amamentação na maternidade, agora, tipo assim, olha só que bonitinho. 10 dias depois do meu parto, eu tive uma suspeita de infecção urinária. E eu fui na maternidade que eu tive meu bebê, que lá tem um pronto atendimento ginecológico. Enquanto eu estava esperando os exames, 2 enfermeiras em momentos diferentes passaram por mim e perguntaram como eu estava, o que eu estava fazendo. Eu falei que estou esperando o exame. E ela me perguntou, como é que está a sua amamentação? Você está precisando de ajuda? Elas se ofereceram, elas pediram, uma delas, inclusive, pediu para eu colocar a Joana no peito para ela ver. Não, deixa eu ver se a pega está certinha, se você está conseguindo. Olha, ela nem tinha obrigação de fazer isso. Ela estava, passando por ali. Mas é o mindset, né? É a mentalidade. A gente volta na questão da educação. Exatamente. A educação do profissional, a educação da mulher, da família, para poder fomentar a amamentação, não querer introduzir outras coisas, para poder a gente ter um caminho ali assistencialmente seguro, para poder favorecer a mulher e o bebê. Exatamente. E a amamentação é muito difícil. Você passou por um processo de amamentação que não foi fácil. O meu foi difícil. Conta um pouquinho da relactação. Como é que foi? Meu Deus do céu. Então, a relactação, para quem não sabe, é quando o seu bebê, ele mama no seu peito, porém ele tá mamando fórmula. No meu caso, ela mamava os dois, porque eu tinha um pouquinho de leite, mas eu tinha muito, 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 muito pouco. Então, o que a gente faz? Você coloca a fórmula, ou o seu leite mesmo, que no intervalo de uma amamentação e outra, você pode ordenhar. Eu não fazia isso, eu fazia, mas não dava leite suficiente. Você coloca num potinho, e aí você prende esse potinho aqui, coloca no sutiã, coloca uma sonda, e essa sonda você prende no bico do seu peito. Então, o seu bebê tá ali mamando, sugando, mas ele tá sugando, ele tá bebendo a fórmula. Porém, esse movimento do bebê de sucção que estimula a produção do leite. E eu tive meu leite parou assim, de produzir por causa desse evento do engasgo, né, que que foi o pior momento da minha vida. Eu não percebi que o leite estava diminuindo, que ela passou a mamar mais tempo e chorar, e eu não sabia que ela estava chorando de fome, porque ela ficou mais tempo no meu peito. Chega, ela estava ficando mais tempo, porque ela estava crescendo. E chorava, achei que ela era cólica. Até que ela teve baixo peso e a gente percebia e teve que introduzir. Se eu tivesse leite para ordenhar, eu poderia relactar com o meu próprio leite. Uhum. Mas eu não tinha, então eu colocava a fórmula. A relactação, ela é penosa. Ela é penosa porque ela toma Fala um pouquinho no microfone. Ela toma o seu dia. Porque eu precisava deixar ela no peito só 30 minutos, não podia passar. O restante, ela tinha que mamar da relactação. Na hora que saía da relactação, eu precisava de colocar a bomba para estimular. Na hora que tirava a bomba, eu descansava uns 20 minutinhos, estava na hora de começar tudo de novo.
Então, isso vai o seu dia inteiro. E aí, a sua cabeça fica ansiosa, porque não está aumentando. E a sua cabeça ansiosa prejudica a amamentação. Você tem que estar bem relaxada, o cortisol tem que estar baixo para a produção de leite acontecer. E aí, tem dia que você ordenha, saiu 40 ml, uhul, no outro dia 15. Aí aquele negócio vai, e o bebê também já começa a ficar um pouco de saco cheio, né? Daquele trem lá na boca dele. Lógico. Cutucando. E o fluxo sai muito mais da sonda, confunde com o peito. É luta. Assim, eu consegui fazer por muito tempo, porque foram quase 4 meses. Quem te ensinou a fazer relactação? A minha consultora de amamentação. E a pediatra estava incentivando a relactação. Ela incentivou a relactação, inclusive ela me incentivava a ordenhar e... Não, no primeiro momento, quando viu que estava com baixo peso, e era muito baixo peso, muito, as fotos assim, tadinha, um ratinho. Tanto uma quanto a outra. A minha consultora de amamentação não é bandeira, não é militante, não. Ela falou assim, aqui, alô, sua filha está com baixo peso. Para de chorar e vai comprar uma fórmula agora. Porque era o que tinha que ser feito naquele momento. Era dar a fórmula. E estimular o meu corpo a produzir mais leite. Mas ambas, a minha pediatra e a consultora, falavam, olha, vai ordenhando para na hora da mamada, você dar o seu próprio leite ao invés da fórmula. Mas eu não cheguei nesse nível, assim, de ordenha, de sair igual era antes. Não consegui. E a gente foi levando até quando deu. Você fez 4 meses de relactação? 4 meses. Pra mim, relactação é um ato de amor. A amamentação é um ato de amor. Nem precisa de relactar. Nossa, porque a relactação é muito difícil. Se a amamentação é difícil, a relactação é o dobro. Então, assim, ok, a amamentação é amor, mas a relactação... A relactação é vontade. É paciência, você é disposição, como você falou, toma o dia inteiro. Então, por isso que eu acho que é um ato de amor a relactação. Eu ficava triste. Eu lembro que eu ia pra casa da minha mãe. E aí, nos 20 minutos que eu tinha de intervalo, eu deitava no sol, assim, com o peito, porque fere, né? Uhum. E eu ficava assim, meu Deus, não é possível que eu tô vivendo isso. Eu nunca imaginei, que eu teria dificuldade de amamentar. Sabe? Que deu tudo tão certo, né? Deu tudo tão certo, foi tudo dentro dos planos. Deu tudo tão certo e tava tudo dando certo, tava tudo. Ela tava mamando normal, gente, o que aconteceu? E aí eu fiquei assim, nossa, será que eu vou ter paciência? Aí tinha vezes que eu falava assim, não, hoje é o último dia que eu faço relactação. Chega! Aí eu, beleza. Aí no outro dia eu não fazia relactação, eu dava fórmula. Aí no outro, eu acho que eu vou pegar a sonda. E assim foi, até o dia que ela arrancou a sonda e chupou a sonda. Assim. Aí eu olhei pra ela e falei, minha filha, eu acho que você deu, já né? tá de saco cheio disso aqui. E tu tem limite também. Chega, entendeu? Ela via a mamadeira, era a mesma coisa, ela ficava mais feliz do que se ela me visse. Ela via a mamadeira, então é isso, então é a dedela, então vamos de dedela. Mas eu acho que é isso, é você tentar ir até seu limite ali pra... E pensa, hoje em dia tem boas fórmulas, antigamente dava leite de vaca. Antigamente nada, gente. Hoje em dia tem, né? Qualquer um que tem condição de comprar uma boa fórmula pros meninos, não, vai leite de vaca e aí dá intolerância da lactose nos meninos. Meu Deus, tem tanta coisa que a gente vê. Quanto mais o homem mete a mão, pior fica. Isso é verdade. Onde isso tem é gente, tem tumulto. Deixa o negócio ir natural, que vai dar tudo certo. É igual, por exemplo, um parto. Aí você tá lá, me perguntaram isso outro dia, por que vocês não gostam que as mulheres tomam analgesia? Eu falei assim, entendo disso. Não, eu gosto, inclusive eu pedi, eu quis. Mas não é isso. Mas não foi aquela analgesia que você parou de andar, que você não conseguia mais andar, que você não conseguia fazer força. Não, na verdade eu tomei com 10 centímetros, eu quase matei a minha equipe, né? Eles falaram assim, não é possível, não. Agora, nessa altura do campeonato? Mas eu estava extremamente cansada. Se eu não tivesse tomado essa analgesia e descansasse, meu expulsivo não teria sido tão rápido, foram 20 minutos só. Mas, enfim, você tá lá, você toma analgesia, você fica... o bebê também. Então, lá ele pode mudar de posição, aí ele muda de posição, ele desce torto, aí a analgesia acaba, é pior, você vai lá e... você vai lá e quer outra, aí ele fica mais torto, aí então vai precisar de uma outra intervenção, vamos tentar um vácuo, não deu certo, não sei o quê, o fósforo, episiotomia, cesárea. Quanto mais você vai metendo a mão... Pior vai ficando. Entendeu?
Deixa eu te fazer uma última pergunta. Qual que foi o maior desafio da maternidade no processo do parto? O medo. O medo? Não foi o trabalho de parto? Não, gente, nós nascemos para parir. Isso faz parte do seu corpo. Quando você tem vontade de fazer xixi, você vai lá no banheiro e faz xixi. Quando você tem vontade de fazer cocô, você vai lá no banheiro e faz cocô. Quando você acha que seu cabelo tá sujo, você sabe que seu cabelo, você vai, não, meu cabelo tá sujo, você vai lá e lava. Faz parte da gente. Não tenho como explicar. É normal, assim, acontece. Seu corpo vai fazendo. Mas você tinha medo de quê? De doer. Do que acontecesse, se ia dar errado, demais, se não ia dar errado. De tudo. Gente, você passa uma vida escutando, nossa, mas você vai ver, você tá sentindo dor pra fazer sobrancelha? Imagina no dia que você tiver o bebê. O que tem a ver uma coisa com a outra? Né? É uma dor completamente diferente. Primeiro que não é uma dor constante, ela vai e volta. Porque ela só dói na hora que tá tendo contração. Enquanto não tem contração, você vive vida normal. A contração dói muito, tem umas que dói muito, tem outras que dói pouco, tem umas que quase te mata, mas ela passa, ela dura um minuto, pouquinho, entendeu? E é uma dor que você sabe que tem um propósito, que é porque seu filho nascer, não é aquela tipo assim, tô com uma dor de dente, eu não sei o que é, meu dentista é só daqui a uma semana, vou ficar sentindo assim, não é assim, entendeu? Só que dá medo, você não sabe como vai ser. O meu maior desafio foi o medo da dor. Que coisa, né? E aí isso me remete, você tem que ter pessoas para poder te ajudar a atravessar por esse momento. Para te ajudar a desmistificar esse medo. E a gente volta na educação do parto. É tudo, gente, a educação perinatal. Eu tô com uma gestante que tá... Eu acho que todos os dias eu escrevo para ela, a gente precisa começar as suas aulas. Aí ela me manda um monte de coisa, um monte de argumento, um monte de dúvida, a gente precisa começar as suas aulas. Sem as suas aulas, não tem como você tomar nenhuma decisão. Mas por causa disso. A gente precisa começar as suas aulas. A gente precisa aprender e educar. Aqui, muito obrigada por você ter vindo. Eu que agradeço. Desculpa minha choradeira, eu amei. É muito emotivo. Mas esse é um assunto delicado. O sistema que envolve maternidade, a mulher, a obstetrícia, é um assunto polêmico, não é um assunto fácil, e é o momento mais importante da vida da mulher. Gente, bebês nascem todos os dias, todas as horas, todos os minutos. Tinha que ter outra importância. É verdade. E tinha que ser visto de outra forma, de uma forma tão pejorativa que está acontecendo no sistema, né? Um sistema tão corrompido. Essa é a verdade. Olha, uma pessoa abusar sexualmente de uma mulher no parto. É lamentável. A gente não tem mais. Não tem como. Não tem nem o que falar. Não tem o que falar sobre isso. Exatamente. Muito obrigada por você ter vindo. Eu amei. João, vamos fechar? João, pessoal, desculpa que eu não fiquei falando muito no microfone, mas eu não tô acostumada. Pessoal, olha só. Muito obrigada por vocês terem assistido o podcast. Esse podcast é patrocinado pela Senal, uma empresa de SEO para crescer o seu negócio de saúde. Agora. Pessoal que está aí no Spotify, no Deezer, joga aí no Instagram, Senal. E quem está assistindo pelo YouTube, aponta a câmera do seu celular agora para esse QR Code e vai fazer crescer seu negócio de saúde. A gente tem estratégias aí para crescer seu negócio agora. Olha só, curte, comenta, compartilha, ativa o sininho para não perder nenhum episódio. Esse foi mais um PXcast. Valeu, João, obrigada.